No Channels Experience, o primeiro encontro presencial da história da Channels, algo inédito foi vivido. O que acontece quando dois dos maiores cases da Channels revelam seus bastidores ao vivo, diante de dezenas de alunos? Elo e José, um casal que já fatura mais de R$ 100 mil por mês cada um, responderam perguntas dos convidados e compartilharam estratégias que nunca tinham sido ditas em público. Se prepara, porque o que eles revelaram no Channels Experience pode mudar completamente a forma como você enxerga o YouTube. Senhoras e senhores, está começando mais um Channels Cast. Olá, meus amigos e minhas amigas que nos assistem aqui na internet. Eu sou o Gui Dias, você já me conhece, está começando mais um Channelscast. Dessa vez o Channelscast diferenciado, porque é o primeiro Channelscast que a gente está fazendo ao vivo. Tá todo mundo aqui em Florianópolis no segundo dia do Channels Experience. Essa data interessante, esse marco que está acontecendo aqui na história de canais anônimos nesse mercado do YouTube. Eu estou aqui na frente com os meus amigos José e Elô, que todo mundo já conhece, dispensam apresentações. Manda um oi para a galera de casa. E a gente está aqui, os nossos convidados fizeram perguntas para eles vão responder do fundo do coração, vão liberar aqui estratégias que eles estão usando, visão de futuro. Então eu com certeza que você que está assistindo de casa e vocês que estão aqui hoje já vão começar o dia bugando a cabeça de vocês. Isso aqui é só o primeiro ato do nosso evento. Vamos lá, vamos lá. Meu amigo José, minha amiga Lulu, a primeira pergunta que está aqui é a seguinte: vocês estão usando VO3 no processo de vocês? O que é VO3, gente? Vamos lá, posso começar? Pode começar, vai lá. Então, pra quem não sabe, né, alguém não sabe o que é o VO3? A galera tá esperta. Então, pessoal, eu vou dar a minha visão, sobre o mercado, então isso vai ajudar muito vocês, né, a gente vai entrar numa questão mais técnica sobre o YouTube. Um bom início é que todo mundo conhece, e qual que é a minha opinião? A resposta é sim, a gente tá usando na nossa operação, a gente é um pouco diferente do modelo de conteúdo que a gente já fazia, e acredito que seja diferente para todos vocês também, porque ninguém antes fazia esse formato de vídeo, até porque não tinha como fazer, certo? Então, a gente começou a fazer esse formato de vídeo e sim, e eu recomendo vocês a fazerem o mesmo. Por quê? Porque, pessoal, a gente tem que sempre analisar as coisas de fora. O Cassiano, ele gosta muito de falar sobre isso, então a gente tem que analisar o mercado e analisar as coisas de fora. Qual que vai ser o futuro? Daqui um ano, como é que vai estar? Daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, a 5, a 10 anos. Então a gente vê que a criação desses vídeos usando uma inteligência artificial, usando o VO3, é uma coisa que vai ser exponencial. Então, e outra coisa, acredito que todos vocês concordam que quem chega primeiro surfa melhor nesse hype. Quem conseguir criar primeiro o seu império, criar primeiro os seus canais, agora no início, vai surfar uma onda. Então, isso é muito importante. É importante a gente saber isso. Então, a minha recomendação é que todos vocês executem também o VO3, comecem realmente a utilizar, por mais que o nicho de vocês e o canal de vocês, às vezes vocês operam em um outro formato. Mas eu recomendo muito vocês abrirem um braço da empresa de vocês, nem que sejam vocês mesmos, para sempre entender o que está acontecendo e às vezes fazer um teste. Poxa, cria um canal postando uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana. Por quê? Porque daqui a 1, a 2, a 3 anos, vocês vão me agradecer por terem feito isso. Porque vocês vão estar surfando numa coisa que está começando agora. E daqui a 5 anos, a gente vai olhar para trás e falar: caraca, a gente estava lá e eu espero de verdade que vocês não olhem e pensem que foi mais uma oportunidade que vocês deixaram passar. Então, sim, a resposta, eu respondendo, né, vou dar a palavra para Elô, mas sim, a gente está usando na minha empresa e até na nossa empresa, né, Elô, porque a gente está fazendo um projeto junto também, então a gente está utilizando e eu recomendo vocês a utilizarem também, tá? Então essa é a minha recomendação. Isso com certeza. Eu já cheguei na minha empresa para o meu gestor e falei assim: "Ó, a gente tem que evoluir. O próximo passo é a gente utilizar o VO3, porque se a gente continuar o que a gente está fazendo, beleza, a gente vai ter sucesso porque a gente está tendo, mas vai chegar um momento que as coisas elas evoluem". E eu vejo que muito conversei aqui com um pouco do pessoal, e muita gente falava também sobre essas quedas dos canais, falava muito sobre, tipo: "O que que eu invento? O que que eu faço?". E eu já vi muito, já vivi um tempo aí no YouTube, 7 anos, e o que eu vi já de gente caindo do canal, não realmente não estando no mercado, porque não consegue se adaptar, porque tudo se transforma. E o VO3, ele veio aí como uma oportunidade que tá só no começo. Eu vou falar pra vocês que eu
faço muita pesquisa de mercado mesmo, e já tem coisa, assim, que vocês nem imaginam, que vocês olham, assim, no YouTube, vocês falam: "Isso aqui não é IA", e é IA, e é IA. Eu até mostrei pra Cassiano, o Cassiano falou: "Elô, isso aqui não é IA não", e é IA, e era IA. Então, assim, vocês não têm nem noção que tem uma galera já tá ali surfando nisso, então a gente tá falando isso pra vocês com uma certa exclusividade pra vocês realmente focarem nisso. Ó, aproveitando que você falou sobre baixa de canal, tem uma pergunta aqui, ó. Surgiu uma baixa de views no canal. Qual a primeira atitude a ser tomada para fazer o canal voltar a entregar? Boa. Posso sei Quer ir? Quer ir agora? Deixa vai tá, vai deixa vai eu você, vai. vamos ela vai respirar. Então, eh, a gente estava até trocando uma ideia agora no almoço, e trazendo uma visão para vocês, é que é o seguinte: se o canal tá tendo uma baixa, a primeira coisa que você tem que fazer é enxergar e falar que é sua responsabilidade. Então, as coisas não estão acontecendo por acaso, o YouTube não odeia vocês, e que se tá tendo uma queda, olha para as métricas, olha para o CTR, olha para a retenção, principalmente o CTR, vai estar baixo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é enxergar isso. Se você continuar fazendo a mesma coisa, é óbvio, mas o óbvio vale ser dito. E eu vejo que muita gente erra nisso. Se você continuar fazendo as mesmas coisas por um mês e ver se vai virar, não vai dar nada. Você vai estar jogando com a sorte e você vai estar tirando a sua responsabilidade do jogo. Qual que é a minha recomendação, tá? Você tira um dia para fazer um estudo, olha o nicho. O nicho está em alta? Poxa, legal. Então, aí depois você vai olhar para suas métricas. Olha para sua métrica de CTR. Faz um estudo aprofundado disso, tá? E você vai ver o que você precisa melhorar. 95% das vezes vai ter uma resposta e você precisa melhorar alguma coisa. Desenha nova estratégia e tenta a nova estratégia por um mês. Qual que é o erro da galera? Elas tentam por um mês sem uma nova estratégia, sem clareza. Elas basicamente tentam na sorte. E pessoal, a gente é adulto, né? A gente tem família, a gente tem os nossos propósitos. Não vale a pena deixar eles na sorte, entende? Então a gente tem que ter controle sobre o que a gente está fazendo. E uma coisa muito legal, tá, que não sei onde tá o Cassiano, mas, ano passado a gente foi até no evento da QIFI, é um evento fechado que teve, e a gente viu uma palestra do Flávio Augusto, e eu carrego isso até hoje, então já vai fazer um ano que a gente foi. E ele falou uma coisa muito importante, que é, a gente tem que produzir informação para aquilo que a gente está fazendo. Então, junto a isso é uma dica que eu dou para vocês, porque se o canal tá em queda, você tem que produzir informação do porquê da queda. O nicho, como é que tá o nicho? Como é que estão os 10 maiores canais do nicho nos últimos 3 meses? Tá em queda, tá em alta? Se todos estiverem em queda, você já vai entender, opa, é o nicho. Então você vai já ligar um sinal de alerta. Mas resumindo, produzam informação sobre o que vocês estão fazendo. Vocês têm que levantar todas as hipóteses. E pessoal, é realmente colocar a bunda na cadeira e dedicar um tempo para isso, tá? Hoje, tem ferramentas incríveis como, por exemplo, o Claude e o GPT, uma estratégia muito simples. Pega os canais concorrentes, pega o canal de vocês, tira um print, joga lá, e eles mesmos vão fazer um estudo, vão fazer uma análise sobre como está o seu canal em relação ao outro. Você pode pedir isso. Não leve tudo o que eles falarem como regra, mas produzam informação. Essa é a dica que eu tenho para vocês. Nossa, tô impressionada com essa, porque realmente do chat GPT é uma boa dica, porque às vezes você mesmo não tá enxergando algo e o chat, como seu segundo cérebro, enxerga algo que realmente você não estava olhando. E eu achei que você disse muita coisa, eu queria complementar mesmo, de realmente ter essa produção de informação e às vezes os nichos que vocês colocaram para estudar, pode ser que tenham surgido vários outros nichos, vários outros subnichos que ainda nem estão no seu bloco de informações. Porque o mercado sempre vai se atualizando e às vezes aquele canal que você seguia, ele caiu em queda e ele também não soube se reestruturar, mas teve um outro que tu ainda não viu, que ele conseguiu fazer isso. Então a gente sempre precisa estar também atualizando a nossa pesquisa de mercado, não depender só de um canal, 2, 3, sempre vão atualizando. E pesquisa de normal de canal, enfim, pesquisa de mercado, toda empresa tem, então isso é muito natural. Olha só, você só tá levantando a bola para eu cortar. Então, ainda dentro desse assunto, a outra próxima pergunta é a seguinte, minha amiga Lô, meu amigo José, como fazer para se manter em alta durante aí anos, meses e anos seguidos igual vocês? Vou deixar ela primeiro agora. Tá bom. Essa de manter em alta é uma coisa que o meu canal tem. Eu estava até falando na mesa com o Matheus e ele tinha um modelo de canal também que seguia muito essa fórmula. No meu nicho, eu vou explicar o que que eu faço. No meu, ele é de filmes, séries, desenhos, enfim. Então dá pra englobar muita coisa nele, só que seguindo uma estratégia, porque você precisa ter
uma ali fincada, que é até é uma coisa de marca que eu uso no meu canal mesmo, então todo mundo sabe que a pessoa que vai estar assistindo aquele vídeo já sabe que é do nosso canal. Então isso é uma coisa que eu uso, está evoluindo para isso. Uma outra coisa é que a gente sempre tá se adaptando. Então, por exemplo, para mim, sempre tem os hypes. Quando lança um filme, quando lança alguma coisa, e eu sempre utilizo disso. Gente, utilizar a hype do momento. Teve um moço também que veio falar comigo, o Lucas, lembrei dele, que ele falou: Elô, eu fiz essa sua estratégia de hype, meu canal tava ali, tipo, fiz, bombou, explodiu. Às vezes é umas coisas muito simples, tipo, é só, sabe, fazer o que a gente realmente tá falando, porque são coisas realmente muito simples que a gente pratica. E eu tenho também a minha pesquisa de mercado, que eu abro, né, um canal novo, já tenho um canal só pra eu pesquisar concorrente, mercado, o YouTube sempre me recomenda. O YouTube é meu melhor amigo nesse sentido, sabe. Recomenda vários canais pequenos, uma outra coisa também, são canais pequenos, vocês estarem vendo aqueles vídeos que eles estão fazendo, que é uma demanda que o YouTube quer, e quando você utiliza daquilo, o YouTube recomenda o teu vídeo, sabe, ele faz de tudo pra recomendar. Bom, acho que é isso, daí eu vou estar passando uma outra coisa também, que acho que é de gestão, que o José vai querer estar falando. É, gestão é uma coisa que eu gosto bastante. E, só refrescando, vamos lá, você pode repetir a pergunta? Licença. Para o áudio poder captar como se manter em alta aí durante meses e anos seguidos, igual vocês fazem. Eu acho, talvez essa é a maior dúvida da galera, como se manter em alta. E o que que eu vejo acontecer muito, e aconteceu muito comigo, tá? Isso aconteceu várias vezes comigo, que é o seguinte, a gente entra numa frequência de, poxa, agora eu quero dar certo, agora eu quero faturar 50, 100 mil reais, 200 mil reais. Esse é meu objetivo. E a gente coloca aquilo como meta, a gente entra na frequência e a gente dá o sangue por aquilo. A gente cria o nosso canal, a gente cria o nosso Gmail personalizado e fica olhando vários canais de YouTube, entendendo a estratégia, entendendo o que que tá em alta e o que que a gente pode surfar. A gente dá o sangue por aquilo. E a gente faz uma coisa que é muito importante, a gente cria rotina para fazer esse estudo. A gente, por vários dias, a gente analisa o nosso canal, posta o vídeo, poxa, 1, 2 horas, já vê o desempenho do CTR, às vezes troca a thumb, às vezes faz uma adaptação no próximo tema que está por vir. Tudo isso porque a gente tem uma meta de faturar 50, 100, 200 mil reais. E o que que eu vejo? Eu vejo muita gente, depois de ter esse boom, depois de dar certo, a pessoa ela perde essa essência. Então ela muitas vezes começa a delegar para um editor e, cara, não faz tanta questão às vezes de ver o vídeo, começa a desapegar um pouco. Poxa, é sábado à noite, poxa, acho que agora eu vou descansar, né? Não preciso postar vídeo amanhã, talvez. Por quê? Porque meu canal já está em alta. E o que que acontece, galera? O YouTube, ele é cíclico. Então as coisas elas mudam. As coisas elas vão mudando. Então o que funciona uma semana, às vezes na próxima semana já não está funcionando mais. E o que que eu vejo? Eu vejo que a gente é um ser humano, a gente não é linear. Só que a gente tem que ser linear numa coisa, que é vendo tendência e estudando o mercado. E colocando metas para os nossos resultados. Então eu vejo que a galera desapega um pouco disso. Vocês podem olhar para vocês, como que eram vocês antes desse hype do canal de vocês? Como que era? Qual que era o sangue no olho que vocês tinham? Qual que era a frequência que vocês tinham? E agora, qual que é a frequência pós-hype? Então muitas vezes a gente cai numa ilusão e esquece do que fez a gente ter resultado, que é pesquisa de mercado, vamos dar o gás para botar o CTR em 15% e a sua vida gira em torno disso. Por que que você não mantém isso? Então o mercado ele vai mudando, as coisas vão mudando. Só que às vezes a gente às vezes a gente fica um pouco de salto alto e acha que aquilo que a gente fez é muito foda e que vai funcionar para sempre. Só que não é assim que funciona. Então eu vejo que muita gente erra nisso. Agora você que subiu a bola para eu cortar. Ainda dando continuidade nessa parte que você fechou agora, a próxima pergunta é a seguinte: José e Elô, qual foi a virada de chave que transformaram seus resultados de bom para excelentes? O que realmente muda na mentalidade e na estratégia? Posso aproveitar o embalo? Ó, vamos lá, galera. Eu quero que vocês. A gente tem que separar, tá? É duas coisas. Eu conversei muito, eu troquei ideia com basicamente com todo mundo. Com algumas pessoas eu troquei mais ideia, a questão de oportunidade ali. A gente que tá aqui, a gente teve que ser criativo. A gente teve que criar uma ideia muito boa, um canal muito bom. A gente teve que entender como funciona para criar um título bacana, uma thumbnail bacana. A gente teve que entender tudo isso. E isso deu resultado pra gente, certo? Só que aí entra um outro ponto, que é o ponto da gestão. Então, de um lado, você ser criativo,
e você ter boas ideias, você ser aquele, pô, um empreendedor criativo mesmo, que tem boas ideias, ideias de bons canais, adora criar canal, adora criar thumb, adora criar título, só que do outro lado a gente tem a gestão. E pessoal, a gente sabe, tá? A vida, ela, ou a gente tá indo pra cima ou pra baixo. É assim que funciona. E o que que eu vejo? Cara, a gente tem resultado, a gente fatura 50, 100 mil por mês. Se a gente chegou nesse faturamento, é natural a gente profissionalizar o nosso negócio. E eu vejo que muita gente não dá esse próximo passo. Fica ainda apegado na ideia de ser criativo nas qualidades de cada um. Às vezes vai contratar um profissional e não contrata da melhor forma. Às vezes contrata o primeiro que vê e faz um teste e essa mesma pessoa vai lá e copia todo o seu canal. Por quê? Porque se você tivesse estudado como que faz para contratar a pessoa da forma certa, como fazer uma boa seleção, você teria contratado um ótimo editor e você teria dado um passo para frente. Só que ao invés disso, a gente não buscou conhecimento, a gente se apegou nas nossas crenças ou nas coisas erradas, e o que aconteceu? A gente não deu um passo adiante, a gente deu um passo para trás. Então, qual que é o hack e o que que eu tenho para falar para vocês? Cara, a vida precisa que a gente continue evoluindo. Por isso que eu realmente parabenizo cada um de vocês por estarem aqui, porque isso é um passo de evolução na vida de vocês. Vocês mostram para a vida que vocês querem continuar evoluindo. Então, eu convido vocês a continuarem fazendo isso. Vocês têm que fazer isso. E qual que é o próximo passo de vocês? É realmente aprender sobre gestão, sabe? Ler um livro sobre liderança, sobre como montar equipe, buscar se aprofundar nisso. Por quê? Porque eu vejo que a galera não dá esse próximo passo e depois vem uma queda de faturamento, depois vem um problema relacionado a isso. Só que para você se manter no jogo e para você evoluir no jogo, você tem que estudar e adquirir habilidades novas. A vida, ela funciona dessa forma. A vida é desconforto, a vida é aprender coisas novas e a vida é quebrar crenças e a vida é continuar evoluindo. Então, se as coisas estão indo para baixo, comece a olhar suas atitudes e comece a quebrar esse ciclo e a dar passos para frente, certo? O negócio de vocês vai acompanhar isso. Fala meu amigo, Gui diz aqui, que episódio incrível, hein? Esse é histórico, mas eu preciso te falar de outra coisa histórica. Olha só, dia 26 de outubro de 2025, a gente vai fazer a imersão Gold Day. Se você tá vendo aqui esse episódio antes desse dia, clica no link aqui embaixo, porque olha só o que vai ter. Vão ser 4 horas de live comigo, com Cassiano, José, Elo e outros membros do Gold, que já faturam mais de 100k por mês. A gente vai te mostrar o caminho para você também atingir esse patamar. E olha só, se você quiser depois entrar numa sessão de tira dúvidas exclusiva comigo e Cassiano, link aqui no comentário fixado para você se inscrever. Você não vai se arrepender. Se você estiver vendo esse episódio depois do dia 26, clica aqui embaixo também que vai ter uma oferta especial da Channels para você. Porque a Channels é isso, ela acredita em quem acredita na gente. Assiste tudo. Mas pra complementar o que ele falou mesmo, é que imagina, tu já tem essa queda do seu canal e você, em vez de se preocupar com essa queda, você ainda tem que se preocupar com o roteiro que você tá fazendo, com a edição que você tá fazendo, com pesquisar o mercado, com postar o vídeo, com entender os concorrentes. É muita coisa pra você lidar. E você tendo pessoas já pra isso, que você treinou, você tem muito mais tempo, ainda tem tempo pra você cuidar da sua vida, isso é só de trabalho, não é só de canal. Mas tem muitas outras coisas que estão na rotina da gente, que a gente realmente precisa de pessoas, não tem como realmente o VO3 não tem como ele clonar um funcionário para você, isso daí a gente vai ter que ir lá buscar, treinar uma pessoa, realmente ter esse que muita gente falou: "É muito difícil tal", mas a gente precisa ter esse desconforto no início, para lá na frente a gente tá realmente conseguindo delegar todos os canais. Meu canal ele é todo delegado, inclusive até a parte de criação de conteúdo. Eu fiquei até uns 6 meses sem, tipo, fazer nada, tipo, só ali, lidando com algumas coisas na minha vida e aproveitando também, porque eu tive muito desse desconforto no início, mas depois vale muito a pena, principalmente no médio e a longo prazo. Então a gente tem que focar nisso, porque YouTube é uma coisa e empresa é outra, então a gente precisa também aprender as skills de uma empresa. E, pessoal, uma coisa também para passar para vocês é que, antes do Gui seguir para uma próxima pergunta, eu percebo muito que o YouTube, a partir do momento que a gente começa a ganhar dinheiro, e pessoal, 50, 100 mil reais, no Brasil a gente sabe como é que é. Pô, é uma grana, se vocês falarem pra galera do ciclo de vocês, eles não vão acreditar nisso. Então, vocês tiveram o privilégio de ter acesso a isso e de encontrar um nicho ideal, isso veio até vocês. Vocês tiveram esse privilégio. E eu percebo que, com o tempo, a partir do momento que o jogo ele começa a ser desenvolvido para vocês, a partir dos meses eles vão se passando, o jogo deixa de ser
sobre YouTube, sobre estratégia, sobre ferramenta e começa a ser sobre pessoas. Esse foi um aprendizado meu. Então é sobre pessoas, pode ser vocês ou pode ser pessoas na nossa sociedade mesmo. E o que que eu quero dizer com isso? Galera, eu vejo que é uma nossa responsabilidade contratar, por exemplo, vamos contratar um editor. Vocês dão treinamento para esse editor editar o vídeo de vocês? Acredito que não. Vocês aprendem como fazer uma boa seleção para encontrar o cara que realmente está precisando dessa oportunidade e ele vai abraçar a empresa e o projeto de vocês como se fosse o dele. Vocês estão estudando para encontrar esse cara? Acredito que não. Só que aí o ponto que eu dou para vocês. Se vocês aprenderem a fazer isso e contratar 10 excelentes caras que vai dar o sangue por vocês e pela empresa de vocês, quanto mais vocês vão faturar por conta disso? Então o jogo ele deixa de ser sobre estratégia, porque a partir do momento que vocês sabem 50, 100 mil reais, vocês vão entender de estratégia. Só que ele começa a ser sobre pessoas, sobre você se capacitar e sobre outras pessoas, você dá essa oportunidade também para outras pessoas, outras famílias, outros seres humanos também evoluírem. Então é um insight que eu dou para vocês. A gente se fechar, a gente faturar isso e se fechar na nossa, continuar ali, não é esse o jogo, tá? O jogo é sobre pessoas, ele começa a ser sobre isso. Olha, a câmera não pegou, mas vocês viram aí que no meio da fala deles, a voz do anjo sussurrou no meu ouvido aqui e fez uma pergunta. Hoje em dia, vocês têm quantos funcionários na empresa de vocês? Hoje eu tenho 10 pessoas, só na minha empresa, daí se for contar com outras coisas aí vai ter um pouco mais. Eu tinha 10 pessoas também, hoje a gente diminuiu para 7 e a gente está fazendo muito mais, justamente por conta de IA, por conta de ferramenta. E é uma galera ali a gente está focando muito em treinamento, justamente para a gente conseguir escalar e evoluir nosso negócio. Boa, boa. Agora uma pergunta aqui, não é polêmica não, mas eu acho que a galera talvez pode ficar interessada. Quero saber de vocês, da experiência, da opinião pessoal, minha amiga Elô, meu amigo José. Quais são as fortes tendências de canais fora do radar para 2026? Essa é boa, essa é boa. Eu vou começar dizendo inclusive, com a minha nova pesquisa de mercado que eu estava tendo até então esses últimos dias. Inclusive foi como eu descobri um nicho, a gente descobriu juntos também, só conversando, batendo papo, tipo, de 1 hora, que explodiu a nossa mente, que é um canal absurdo, assim, que, tipo, ninguém olhou, não faz, aí eu não esse daí eu não vou poder falar, mas vou falar como que vocês conseguem encontrar isso. Teve muito burburinho ali no Gold, de um canal que era Hominid alguma coisa, que estava todo mundo querendo fazer, teve até uns essa história tem umas histórias engraçadas aí pelo meio também, dos canais indianos, mas tem uma forma também como de burlar isso, mas enfim, teve todo esse burburinho e eu fiquei pensando: "Caramba", todo mundo pensando: "Ah, eu vou fazer, não sei o quê". Eu falei: "Caramba, como é que esse cara encontrou esse canal, esse nicho explodiu?". Porque alguém realmente foi lá, mas eu falei assim: "Mas ninguém cria nada, alguém tira de algum lugar". É o lixo de hominídeos, aqueles neandertais. Isso, boa. Aí foi daí que eu pesquisando, pesquisando e encontrei lá no passado um desses canais que a pessoa foi lá e animou. Ela animou a história inteira como se fosse um filme e tava, tipo, um canal de 80 milhões. Eu falei: "Ah, então aqui já tinha uma demanda reprimida. Esse cara encontrou isso". Então eu realmente convido vocês a olharem sempre para aquilo que as pessoas realmente não olham, não o resultado dele, mas como ele chegou naquele resultado. Porque isso importa e importa muito. Que foi por meio disso que eu comecei a entender que o VO3 era uma tendência, e tem muitos canais surgindo que entenderam esse game, entendeu? Então, assim, eu convido vocês a olharem como que foi o princípio de como ele entendeu, encontrou esse nicho de olhar até coisas do passado, enfim. Tem até um aqui que eu posso jogar, assim, que eu não sei se alguém vai fazer, enfim, mas eu vi que tinha muita demanda pra, tipo, dinossauro, época de dinossauro, já tem filmes, né, Jurassic Park, enfim. Eu não sei como é que tá essa demanda, mas eu vi que muita gente lá atrás eu tinha encontrado isso no meio também, e me mostrado umas coisas de alienígena, enfim. É. Mas eu encontrei dessa forma canais que, tipo, humanos, sei lá, fazem e ninguém viu ainda que dá pra fazer com VO3, sabe. Tipo, até na mesa a gente estava falando lá de tarô e tal, aí até o Cauê falou: "Espera aí, dá pra fazer isso com VO3 e tal", e falei: "É, tipo, vamos ligar, pessoal". Então eu não vou falar os canais que eu encontrei, mas eu realmente vou deixar a sementinha aí em vocês e depois eu quero saber, depois vocês me contem.
Sim, na verdade, eu acho que essa pergunta ela tinha que ser combada com a primeira pergunta, que é se a gente está usando o VO3. E, pessoal, vocês conseguem ter noção que daqui a alguns anos, talvez 90% dos conteúdos vão ser criados por uma inteligência artificial? Então, sabe aqueles documentários de selva na África, documentários de sobrevivência, influencer, sabe? Toda essa questão, ela tende a ser criada com inteligência artificial. O VO3 a gente tá só falando da tecnologia, né, mas é a tecnologia de criar vídeos. O Sora 2 também foi lançado com essa mesma ideia. Então, a gente aproveitar essa tendência. Eu vejo isso uma tendência muito forte. E trazendo uma visão para vocês, tá? Pô, talvez vocês olhem hoje e falem que ficou caro, talvez o VO3 tá caro. Só que vamos lembrar que que a ferramenta, pô, independente de como que ela tá hoje, daqui a 1 ano ela vai estar muito melhor, e daqui a 2 anos muito melhor, e daqui a 3 anos como que ela vai estar. Então, as coisas tendem a ficar cada vez mais acessíveis e cada vez com uma qualidade superior. E a gente que surfar essa tendência em saber usar isso, de realmente fazer um investimento para o nosso negócio, a gente vai sair muito na frente. Tá? Então, o meu convite para vocês é realmente vocês enxergarem sempre as coisas de fora. Tá? Enxerguem o nicho de vocês de fora. Não fiquem presos naquela ideia de, poxa, eu vou pegar e eu vou modelar esse canal e, poxa, esse canal tá me copiando e fica preso num looping. Não fiquem presos nisso. Tá? A gente tem que realmente aproveitar essas tendências. E essa é uma tendência muito forte. Boa, boa. Agora, a última pergunta, mas não seja por isso, né, não menos importante. Os nossos agora 5 minutos finais aqui nesse primeiro ato do segundo dia do Channels Experience. Minha amiga Elô, meu amigo José, primeiro queria parabenizar vocês por estarem em alta há tantos anos no YouTube. E aproveitando, vocês preferem concentrar o foco em poucos canais bem trabalhados ou acreditam mais na estratégia de ter vários canais em diferentes idiomas? Posso falar? Deixa eu começar falando primeiro desse daí rapidinho, porque, eu sou uma pessoa que eu tinha multicanais, e eu achava que estava fazendo sucesso, e até que o Cassiano olhou pra minha cara e falou: "Elô, você tá fazendo tudo errado. Tipo assim, calma aí, não é assim". E daí eu consegui sentar ali com ele me falou, mostrou um plano e eu falei: "Isso aqui faz muito sentido". Realmente estava desperdiçando energia, no que eu podia estar focando em um só canal. Então, o que que eu fiz então? Eu realmente diminuí esses canais, foquei mais em um, e ele começou a realmente performar muito mais. Eu estava dissolvendo muita energia para outros canais que eu achava que estava faltando alguma coisa, mas quando a gente foca em um só, a gente tem toda a nossa energia, até treinamento, enfim, tá concentrado o pessoal também, só em uma coisa. E agora o meu tempo, ele é basicamente dividido no meu projeto só, tipo, em estratégias, e até nessa nova onda do VO3, e em sociedade também, criando conteúdo aí com umas pessoas muito especiais. E então, assim, tá sendo dividido, mas o meu foco principal, com certeza, nesse projeto que eu vejo muito futuro. Então é isso, gente, não sou energia, por experiência própria. Galera, essa pergunta é muito legal. Por quê? Eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês acham que é legal ter 10 canais faturando 100 mil por mês? 10 canais que faturam 100 mil por mês, faturando 1 milhão por mês. Você acha que é legal? Sim. É legal, certo? Só que, qual que é a grande ilusão ou uma coisa muito óbvia que as pessoas não veem? Para você ter 10 canais faturando 100 mil por mês, vocês precisam profissionalizar a empresa de vocês e vocês precisam ter equipe e ter pessoas de confiança que ajudem vocês nisso. Por quê? Porque a gente é limitado, a gente não consegue dar conta disso, principalmente da melhor forma. Então, o que que acontece? Eu vejo a galera fazendo muito. Cria um canal, depois cria 2, depois cria 4, 6, 8, 10, e o primeiro parou de dar certo e já cria outro, sem nenhuma profissionalização e sem nenhuma evolução. Então é a pessoa realmente fazendo tudo. Então vocês têm que profissionalizar a empresa de vocês antes de sair criando muitos canais e de sair dessa ideia absurda de vou criar 10 canais, 20 canais e vou fazer tudo. Galera, não é esse o jogo, tá? É pior, a gente vai se tornar um escravo do negócio, a gente vai ver o nosso número caindo, os nossos números caindo, e a gente vai falar: "Cara, e agora?". Vai ter uma porrada de canal lá, provavelmente muito em baixa, a gente não vai ter time, a gente provavelmente vai ter o editor que copiou a gente, saiu da nossa empresa. Vale a pena? Na minha visão, não. Então, olhem para dentro de vocês, olhem para a empresa de vocês, quantos canais hoje vocês de fato conseguem tocar. "Poxa, ô José, acho que eu consigo tocar 2 canais, cara". Poxa, 2 canais postando com uma frequência boa, às vezes aprendendo sobre VO3,
sabe, deixando tudo pronto, cerca de 2 canais. Então, você vai criar o terceiro ou o quarto já com uma habilidade nova de gestão, já contratando um editor, já trazendo pessoas para ajudarem vocês. E tô um hack para vocês, tá? Pessoal, quando vocês estiverem contratando alguém, essa contratação ela vai ser óbvia. Então, por exemplo, poxa, eu tô trocando ideia aqui com o editor, eu acho que ele vai ser bom, mas, pô, será que ele vai ser bom mesmo? Pô, será que eu tenho confiança nesse cara? Será que esse cara ele vai dar o sangue pelo meu negócio? Se você tiver essa dúvida, é porque é não. E a sua responsabilidade é encontrar esses caras que estão precisando de uma oportunidade e vão dar a vida pelo seu negócio. E esse mesmo cara, ele pode ser no futuro um cara que vai fazer o trabalho que você faz, por exemplo, tá? Então é um trabalho de gestão, é um trabalho de enxergar as coisas de fora. Então, só para vocês terem noção, tá? Eu vou passar isso para vocês porque eu acho que vai ser muito interessante. José, qual que é o seu trabalho hoje? O que que você faz hoje? Poxa, hoje o meu trabalho ele é muito mais sobre fazer call, trocar ideia com o meu time. Eu tô treinando um menino que ele tá trabalhando mais de 3 anos comigo já, ele vai fazer 4 anos, ele trabalha comigo. E ele vai ser ele tá sendo o gerente de conteúdo do meu projeto. Eu faço call de segunda a sábado com ele todos os dias, matando todas as ideias de temas, todas as ideias de thumbnail, como que foram as thumbnails, a execução delas, matando, o que que ele fez ontem, o que que ele vai fazer hoje, o que que ele pode melhorar. Por quê? Porque eu tô treinando ele para ser um gestor de conteúdo, para a gente assim conseguir faturar 2, 3, 5 vezes mais, isso dentro da minha empresa, tá. Então não tem como eu querer que o cara querer que a minha empresa fature muito mais, querer que o cara, poxa, o menino que trabalha comigo, eu posso falar para ele, poxa, eu faz o meu trabalho aí, sabe, cria essa thumbnail, cria os temas. Eu tenho que dar treinamento para essa pessoa. Isso é um compromisso que a gente tem que ter. Então, o erro da galera é querer passar isso de qualquer jeito e achar que é assim que funciona. Só que não, você tem que plantar isso. Eu tô fazendo call todos os dias com essa pessoa porque eu tô disposto a fazer essa mesma pessoa evoluir. E essa pessoa é uma pessoa que tem objetivos, essa pessoa, ele tem a família dele, ele tem os sonhos dele. Então eu tenho certeza e ele tá vendo que eu tô investindo nele. Esses dias, eu fechei com a Simone, né, Simone, ela tá fazendo uma consultoria para minha empresa, exclusivamente para esse novo gestor de conteúdo que eu tô criando, que a gente tá fazendo. E junto a isso a gente também fechei com outro profissional que tá me ajudando nisso, e ele vê o investimento que eu tô fazendo nele. E eu tô dando todo esse investimento para ele. E ele vai dar um sangue pela minha empresa. Então, eu convido vocês a fazerem o mesmo. Sempre que vocês contratarem alguém, contratem pessoas que estão dispostas a dar o sangue, né, pela empresa de vocês. Então é um editor de vídeo, cara, poxa, seja claro com ele, fala: "Cara, eu quero que a gente evolua muito e eu quero que no futuro, poxa, o resultado do canal, eu te dou um bônus pelo resultado do canal, pela performance. Esse é meu objetivo. Bora? Está fechado comigo? Tô fechado". Esse editor, ele vai dar o sangue pela sua empresa. Muitas vezes ele vai aprender temas novos e aprender sobre como fazer tema, como fazer roteiro, como fazer tudo. E esse mesmo cara, talvez é o cara que daqui a 2, 3 anos vai ser o cara que vai ser o novo gestor de conteúdo de vocês. Então plantem sempre isso, sempre que vocês forem contratar uma pessoa nova. Uma coisa até que eu queria falar, que muita gente pergunta pra mim, tipo assim: "Elô, como é que tu achou? Sou gestor de conteúdo, como é que foi isso? Onde você encontrou? Que plataforma?". Mas é muito interessante isso que o José falou mesmo, porque ele começou como roteirista no meu canal. E ele começou ganhando R$ 900 pra fazer todos os roteiros do meu canal. E hoje ele fatura mais de R$ 10.000. Depois de 3 anos, eu levei 6 meses pra na verdade, todos esses 3 anos foram um trabalho de treinamento, né, mas pra treinar ele pra isso, foi 6 meses de treinamento e 1 ano pra ele cuidar de tudo. Então, assim, foi realmente uma pessoa que começou dali, de baixo mesmo, crescendo com a gente, e foi crescendo tanto, porque hoje, depois que ele falou: "Não, eu quero isso aqui", ele abandonou todos os projetos dele, tudo que ele tinha, assim, pra realmente estar junto com a gente. Então isso é muito, muito legal. Uau, 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 eu acho que só essa meia hora que a gente tá aqui, ó, já valeu quase como o dia inteiro aqui, né. Só que está só começando, é só o primeiro ato do nosso segundo dia. Para todo mundo que tá aqui, eu peço uma salva de palmas para nossos amigos José e Elô. Muito obrigado mais uma vez. E eu tenho que falar agora pra galera que tá em casa, que assistiu aqui, muito obrigado. Clica no link aqui embaixo e vem fazer parte do time que tá sempre ganhando, a Champions. E ó, um beijo, tchau, tchau.